Esse valor é 3.718% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira que vai se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e secretários estaduais da Fazenda para discutir os preços dos combustíveis. Em março, o Congresso aprovou um projeto de lei complementar que modifica a cobrança do ICMS sobre os combustíveis nos estados. Pela lei aprovada, a cobrança do imposto sobre os combustíveis incidirá apenas uma vez, de forma monofásica, e poderá ter uma alíquota única. Além disso, a legislação também reduz a zero as alíquotas para a PIS, PASEP importação e a COFINS importação sobre o óleo diesel. A gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Salve. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo aqui a esse grupo muito bom. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Fiuza. E uma boa noite especial ao nosso grande compadre Augusto Nunes, que está em férias. Olha, o presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente. Ele fala o que tem que ser falado e como deve ser falado. Todos os outros presidentes ou faziam intervenção branca ou fingiam que mandavam na Petrobras e não mandavam. O ex-presidente Lula só mandou porque fez um conluio lá dentro, onde os diretores mamavam e roubavam e também até secretários lá. Virou um antro, né? Chegou a um ponto em que os deputados que estão acostumados com dificuldades na área pública aqui, assustaram quando um simples operador lá de baixo, um gerente, devolveu 300 milhões de reais. Devolveu 300 milhões. Para se ter uma ideia. Então, ali houve um domínio da Petrobras, mas um domínio para o mal. Esta ideia de que o presidente da República tem ali nas mãos os preços dos combustíveis só cabe na cabeça de quem pensa que o presidente pode artificializar preços. E isto não é possível. Mas veja bem, o argumento do presidente Jair Bolsonaro é muito coerente, porque ele não quer estatais, quer privatizar, inclusive a Petrobras. Sabe qual é o grande argumento? É o seguinte: se a Petrobras é estatal, se a Petrobras tem a maioria das ações nas mãos do governo federal, tem que ter uma ação social, tem que ter uma ação pró-Brasil. Não é só mercado, senão não precisava ter Petrobras e ações da Petrobras. Funcionários da Petrobras me dizem, me mandam aqui mensagens mostrando que a Petrobras não dá prejuízo e que a Petrobras tem uma ação própria. Não dá prejuízo até agora, mas se houver um prejuízo, se houver a necessidade de aporte de capital, quem vai colocar dinheiro lá? O governo. É lógico, como fazem outras estatais. No governo do presidente Jair Bolsonaro, é só olhar no orçamento. Todo orçamento tem lá investimentos nas estatais. Ali tem a quantidade. No governo do presidente Jair Bolsonaro, esses investimentos estão menores, porque as estatais estão até dando lucro. Mas veja bem, ele não falou em artificializar preços, ou seja, congelar, mas fez um apelo à Petrobras na sua independência, deixando muito claro, para não afetar esse sensível mercado, né, de que não há como continuar assim. E hoje é uma unanimidade. Não pode gasolina chegar a R$10. Isso inviabiliza o país, inviabiliza o diesel que faz o transporte, inviabiliza a indústria, inviabiliza nós a cada dia. Como pagar R$450 num tanque de combustível de um carro comum? Imagine diesel. Não dá. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem razão nesta indignação e fez muito bem em esclarecer de que ele não vai adotar medidas no sentido de artificializar ou congelar preços. Fez no mesmo tom. E logo recebeu apoio. Quem pode imaginar a gasolina chegar a R$10? É essa a projeção que fazem por aqui. Vai parar o país. Então, é um momento de se pensar seriamente na gestão da Petrobras, sim. E você, Roberto Mota, o que nos diz dessas declarações de ontem do presidente na live que acompanhamos aqui ao longo do programa? Boa noite para você, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Zé Maria. Eu não poderia concordar mais com o que o Zé Maria disse. Os combustíveis subiram no mundo inteiro. Não existe uma solução mágica para isso. E a Petrobras, ela vive esse dilema que o Zé Maria descreveu,
ela é uma empresa com ações na Bolsa, então ela tem que remunerar o investimento dos acionistas, mas ela também é uma empresa estatal, controlada pelo governo. Então ela também tem um papel na formulação das políticas do governo. Não é uma solução, não é uma situação fácil, né? A boa gestão, por exemplo, recomenda que a Petrobras mantenha a paridade de preços com o mercado internacional, porque se ela não fizer isso, ela pode ter prejuízo, e aí quem vai bancar o prejuízo é o acionista controlador, o Estado, e, em última instância, todos nós que pagamos os impostos. Ora, a Petrobras já teve margens no passado elevadas. Logo antes do governo Dilma Rousseff, a margem bruta da empresa girava por volta de 40%. Com o desastre da administração Dilma Rousseff, essa margem caiu para 22%, culminando em prejuízos. E agora, em 2019, essa margem subiu de novo para 40% e está atualmente em mais de 50%. Isso quer dizer o seguinte: para cada R$100 que a Petrobras fatura, mais de 50 são lucro puro. A título de comparação, a margem de outras empresas de petróleo, por exemplo, a Esso, a Shell, a British Petroleum, gira em torno de 25%. Então, a Petrobras está com uma margem de lucro que é mais do que o dobro das suas concorrentes. O presidente tem toda a razão em chamar a atenção para o contraste entre esse lucro bilionário e a dificuldade que passa a maioria dos brasileiros depois de uma pandemia, no meio de uma guerra. Alguns analistas sugerem uma solução muito interessante para esse dilema, que seria uma proposta da administração da Petrobras de remontar o seu orçamento de forma a mirar uma margem de lucro menor, na faixa de 30% a 35%. E a forma de se fazer isso seria através da convocação de uma assembleia da qual não participaria o sócio controlador, que é o Estado. Ou seja, os sócios minoritários, os investidores que têm a ação da Petrobras, apoiariam essa proposta, reconhecendo assim que a Petrobras tem também um papel social e que estamos todos no mesmo barco. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, querido Mota, querido Fiuza. Um beijo carinhoso ao nosso mestre, Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, não estaríamos discutindo a live do presidente e o que o presidente disse, né, que tem razão ali, principalmente quando ele toca nos altos salários de quem entra e sai ali da Petrobras, se nós tivéssemos um cenário aberto, um mercado aberto na área de combustíveis no Brasil. É necessário privatizar a Petrobras. Obviamente que antes de privatizar a Petrobras, nós precisamos abrir o mercado de combustíveis no Brasil para a concorrência, para que o consumidor faça parte aí dessa cadeia do preço final. Obviamente, o barril do petróleo no mundo é o que dita o preço do combustível. O Brasil, mesmo tendo a Petrobras, mesmo sendo exportador de petróleo, mas não o petróleo, né, que vai direto para os combustíveis, não temos as estruturas das refinarias, então é preciso exportar para depois trazer de volta. Nós precisamos abrir esse mercado para que o consumidor possa escolher, que ele tenha aí uma gama de opções nessa área do combustível. Aqui na Califórnia, por exemplo, Vitor, primeiro que aqui nos Estados Unidos nós não temos uma Petro USA, não existe isso. Aqui na Califórnia, por exemplo, nós temos agora com a alta do preço em todo o mundo, nós temos na Califórnia o galão que vai de $4,5 até quase $8 em todo o estado. Muitas empresas relacionadas a esse campo de energia, e o consumidor define onde ele quer abastecer mais, se ele quer dirigir um pouco mais para ter um galão um pouco mais barato, e é preciso que nós comecemos a fazer pressão em qualquer que seja o nosso comandante no Planalto, para que essa pauta não saia mais do nosso radar. Nós precisamos entender que quanto menos Estado nas nossas vidas,
seja no campo econômico, no campo social, no campo intelectual, no campo cultural, melhor para a nossa vida, melhor para o nosso caminho dessa liberdade, dessa independência. O ex-presidente Ronald Reagan sempre falava, o Estado ele tem que ser mínimo, ele tem que ser observado com muita cautela para que ele não venha interferir nos caminhos dessa independência em vários setores. E, obviamente, que a independência energética é um deles. A partir do momento que o Brasil comece a investir também nas refinarias e coloque a independência energética no campo dos combustíveis como uma plataforma, um pilar sólido do nosso país, aí nós podemos, a longo prazo, o consumidor ditar, sim, o preço dentro, as margens de ganho de cada empresa dentro do Brasil. Mas isso não vai ser possível se nós continuamos achando aí o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, e dessa maneira aí, até pela live do presidente ontem, nós vimos que o petróleo até pode ser nosso de alguma maneira, mas os lucros não são. Bom, e esse é o tema da nossa enquete de hoje. A pergunta que já está no ar lá no nosso site hoje é justamente sobre isso. Você concorda com o apelo de Bolsonaro para que a Petrobras não aumente os preços dos combustíveis, sim ou não? Você já pode responder www.jovempan.com.br. Guilherme Fiuza, boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Roberto Mota, um abraço ao mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. O presidente da República não fez uma bravata, nem mesmo um apelo político. Ele lastreou o seu apelo na situação emergencial de guerra. Ele está se referindo ao evento da guerra na Ucrânia, que tem impacto forte sobre o preço de combustíveis, ele está se referindo também à situação especial inflacionária ainda decorrente da pandemia. E ele está lastreando esse apelo na função social da Petrobras. Ele foi bem claro em relação a esse aspecto. Não é um ato de vontade dele, não é um chamado que ele está fazendo por ser o ano eleitoral. Ele embasou bastante bem a sua posição nesse aspecto, função social da empresa e circunstância de guerra. Então, evidentemente que há uma separação clara entre o que seria o governo federal ou o presidente da República abusando ali das suas funções para interferir no preço, portanto, de forma artificial, baixar, como o populismo tarifário que o PT fez o tempo todo e chegou até a taxa de juros. Não se trata de nada disso. Ele está assinalando que é uma circunstância especial e aí ele faz, como já citou o Roberto Mota, ele fez um paralelo com a média aí das margens de lucro das grandes petrolíferas e, de fato, a Petrobras está no nível bem acima dessa média. Portanto, é um chamado aos gestores da companhia, evidentemente que não se trata de mudar o método de formação do preço e não se trata de sacrificar a empresa. Trata-se, evidentemente, de não punir o país, porque, e aí as palavras dele, ele disse que mais um aumento do diesel, ele falou, o Brasil quebra. É uma força de expressão, mas, de fato, com a pressão inflacionária no ponto que já está no mundo todo, e o combustível aumentando dessa maneira, vai começar a trazer realmente problemas para certas atividades ficarem insolúveis, né? Fica, de fato, o frete, etc. e tal, quer dizer, o combustível é base do preço da sociedade praticamente inteira. Eu só acho esquisito, assim, aí vem a notícia sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faz esse papel que nós estamos vendo, né? Ele vai lá, faz ali uma adulação ao STF, ele diz que as pessoas na rua representam, no 1º de maio, uma propensão antidemocrática, não dá para entender direito o que ele diz. E ele vai ao ministro Paulo Guedes. Ora, o Congresso Nacional aprovou uma lei que os estados não estão cumprindo, justamente para deter
essa escalada, essa incidência em cadeia do ICMS, que é a maior parte do preço final do combustível. Então, se ele quiser fazer alguma coisa para ajudar e não para aparecer, para fazer oposição ao Bolsonaro, ele deveria se reunir com os governadores. Ele deveria, pela primeira vez na vida, que ele nunca fez isso, durante a pandemia, os governadores abusando daquelas medidas absurdas, estúpidas, violentas, de lockdown, de toque de recolher, fingindo que era segurança sanitária, ele dizia que o problema era o governo federal que tinha que dizer que a crítica que ele fazia a esse tipo de ação, que já estava, inclusive, bloqueada, já estava protegida pelo Supremo Tribunal Federal naquela famigerada decisão, que o Supremo também negava que tinha tomado. Enfim, essa confusão. Ele ali se alinhava com os governadores, ele sempre se alinha com os governadores, né? O senador Rodrigo Pacheco. E nesse momento, na questão de crise de preços dos combustíveis, ele diz que vai aí se reunir com o ministro da Economia. Então, é isso. É um assunto que a gente já viu que em ano eleitoral, como nós vemos, os espíritos de porco da nação estão torcendo para o combustível aumentar. Estão torcendo para a Petrobras botar mais salgado ainda, para atrapalhar, para dificultar o país, né? Para dificultar a recuperação que tem sido saudável e acima da média mundial do país, para ver se consegue aí atrapalhar a candidatura do presidente. Só pensam naquilo, né? É uma vergonha. Vamos ver se a Petrobras, com esse apelo claro e leal, pareceu do presidente, vamos ver se a Petrobras se sensibiliza e, de fato, recusa essa escalada de aumento de combustível no momento de calamidade.